Características das contrações musculares voluntária e por estimulação elétrica. Agora, partindo dos tipos de contração muscular ser gerada voluntariamente ou por meio de estimulação elétrica externa, vale destacar algumas informações interessantes para este entendimento. O recrutamento das unidades motoras nas contrações por eletroestimulação neuromuscular é diferente de como ocorre na contração voluntária. Vale lembrar que as unidades motoras podem ser formadas por centenas ou milhares de fibras musculares, são provenientes de neurônios motores, variam de tamanho, mielinização e velocidade de condução nervosa. Distintivamente, temos as fibras musculares do tipo 1, do tipo 2 e subtipos de fibras rápidas, 2A, 2B e 2D. As fibras musculares do tipo 1, oxidativas e resistentes à fadiga, são inervadas por neurônios de pequeno diâmetro, constituindo pequenas unidades motoras. As fibras do tipo 2, que são mais suscetíveis à fadiga, produzem maior nível de força, são inervadas por axônios de grande diâmetro e estabelecem unidades motoras rápidas. O subtipo 2A possui fibra rápida intermediária, com potencial moderadamente desenvolvido para gerar força. Utiliza o metabolismo oxidativo e glicolítico no processo de produção de energia durante a contração muscular, sendo rápida e com certa resistência à fadiga. O subtipo 2B predominantemente utiliza o metabolismo glicolítico na produção de energia, sendo mais rápida, contudo mais fadigável que a 2A. Agora, pensando na ordem de recrutamento de unidades motoras de forma voluntária e com eletroestimulação neuromuscular, temos algumas teorias. A primeira é que os axônios das unidades motoras maiores são mais facilmente excitados com a estimulação elétrica, pois possuem menor limiar de excitabilidade. A segunda traz que unidades motoras maiores estão localizadas em regiões mais superficiais, o que, inevitavelmente, pode reduzir a distância entre os axônios maiores e os eletrodos ativos. A terceira relaciona que a fadiga gerada com eletroestimulação neuromuscular é maior do que a fadiga gerada pela contração voluntária. Apesar das teorias, os estudos de Maffioletti 2010, Bickel, Greg Dean 2011 e Gregory Bickel 2005 apontam que o recrutamento das unidades motoras durante a eletroestimulação neuromuscular é não seletivo e que as unidades motoras são impulsionadas sem sequenciamento relacionado ao tipo de unidade motora. Agora, podemos maximizar o recrutamento durante a aplicação da eletroestimulação neuromuscular? Sim, existem pelo menos 3 estratégias. A primeira, aumentar a intensidade de estimulação sempre que possível, idealmente após cada contração, para despolarizar novas e mais profundas fibras musculares localizadas a uma distância maior dos eletrodos. A segunda seria de mover os eletrodos após uma série de contrações dentro da mesma sessão e entre as sessões do tratamento, de forma a alterar a população de fibras superficiais preferencialmente ativas pela eletroestimulação neuromuscular. E a terceira, alterar o comprimento do músculo pela manipulação do ângulo da articulação, para variar a posição das fibras musculares em relação ao eletrodo e a modificar a contribuição dos receptores cutâneos e articulares estimulados na contração. Vale lembrar que a contração muscular eletricamente induzida pode produzir mais tensão e força, mas também causar maior e recente fadiga pelo maior custo metabólico. Classificação das correntes elétricas. A American Physiotherapy Association estabeleceu uma terminologia unificada para as correntes elétricas clínicas: a corrente direta, a corrente alternada e a corrente pulsada. A corrente direta ou monofásica, conhecida como corrente galvânica, possui um fluxo de elétrons contínuo e unidirecional. Como aplicação clínica, ela pode ser utilizada para iontoforese, que é uma forma de estimular a penetração de substâncias com efeitos terapêuticos através da barreira da pele, principalmente utilizada para potencializar o processo cicatricial e anti-inflamatório tecidual. A corrente alternada possui fluxo de elétrons bidirecional e contínuo. É caracterizada como uma corrente não polarizada. Sua forma de aplicação clínica possui frequência na faixa de 1000 a 10.000 Hz, classificada como corrente de média frequência.
É modulado em burst ou trem de pulsos para intensificar seus efeitos, e são exemplos as correntes russa, interferencial e a corrente Alce. A corrente pulsada possui fluxo uni- ou bidirecional, que cessa por um período de tempo breve e finito. É utilizada na faixa de 1 a 1000 Hz, sendo classificada como corrente de baixa frequência. Como exemplo de nomes, temos a estimulação elétrica nervosa transcutânea, conhecido como TENS, e a estimulação elétrica funcional, o FES. Características dos parâmetros elétricos. Bom, pensando em parâmetros de correntes elétricas pulsadas e alternadas, temos alguns, sendo eles a forma de onda, a amplitude e duração do pulso, a frequência do pulso, o ciclo de trabalho, a modulação de rampa e a duração do tratamento. E é fundamental que saibamos utilizar os ajustes a nosso favor, de forma otimizada e segura, para que sim possamos gerar maior e melhores efeitos terapêuticos. E são destacados 7 tipos de formas geométricas de ondas, sendo elas retangular, quadrada, triangular, dente de serra, pontiaguda, exponencial e sinusoidal. A respeito do número de fases em uma forma de onda, nós temos dois tipos de pulsos, monofásico e bifásico. Os pulsos monofásicos possuem partículas carregadas no meio do condutor que se movem em uma direção de acordo com sua carga, depois param. Os pulsos bifásicos seriam quando as partículas se movem nas duas direções. Quanto à simetria, nas formas de onda bifásica, temos a classificação de simétrica e assimétrica. A forma de onda simétrica é quando a primeira fase do pulso for a imagem do espelho da segunda fase. A forma de onda é assimétrica quando a amplitude da corrente varia na primeira fase de um pulso bifásico em relação à segunda fase, ou seja, quando a segunda fase não for a imagem da primeira fase do pulso bifásico. A respeito do equilíbrio da carga, em pulsos bifásicos temos a classificação de serem equilibradas ou desequilibradas. Pode-se dizer que nas formas de ondas simétricas, a quantidade de corrente em uma fase é igual ao valor da outra fase. Denominamos essa forma de onda como sendo equilibrada. Agora, nas fases de ondas assimétricas, com quantidades de correntes diferentes em suas fases, denominamos como forma de onda desequilibrada. A duração e a largura do pulso são parâmetros que determinam o tempo em que as cargas elétricas irão passar em um pulso ou ciclo. A intensidade da corrente ou amplitude é a quantidade de estímulo que está sendo aplicado e, de forma indireta, reflete na quantidade de músculo ativado durante a estimulação elétrica. Em tratamentos clínicos, variam de 10 a 100 volts ou de 10 a 100 mA. O seu aumento depende do objetivo do tratamento e da tolerância do indivíduo à passagem da corrente elétrica. Se relaciona diretamente com a produção de força muscular. Quanto maior a intensidade, maior número de unidades motoras serão recrutadas e, consequentemente, aumentando a produção de força. A figura 8 mostra o gráfico de intensidade e duração. Ele nos mostra o quanto de amplitude se faz necessário para produzir uma determinada resposta, sendo ela sensorial, motora ou dolorosa, isso ao utilizar pulsos de diferentes durações. Se observa que em pulso de duração muito curta, se faz necessária uma amplitude muito alta para se obter resposta. Em contrapartida, com o aumento da duração do pulso, menores amplitudes são necessárias para se obter resposta. Apesar disso, quando os pulsos são mais longos do que 1 milissegundo, requer mudança na amplitude para obtenção da resposta. Inicialmente, podemos perceber que a primeira resposta é a sensorial, e isso acontece porque a inervação mais próxima dos eletrodos é sensorial, com receptores nos tecidos cutâneos. Outro motivo é o diâmetro da fibra nervosa, sendo que, quanto maior o diâmetro, menor o limiar para a excitação. As fibras nervosas sensoriais e motoras se assemelham, possuem grande calibre, são mielinizadas, conduzem de forma veloz o estímulo e são estimuladas mais rapidamente do que as fibras de dor, de menor diâmetro e condução mais lenta. O gráfico intensidade e tempo mostra que, quando o objetivo do tratamento for buscar uma resposta sensorial para controle de dor, por exemplo, e nenhuma resposta motora, é recomendado usar uma duração de pulso menor do que aquela utilizada para gerar resposta motora. A resposta motora pode ser alcançada mais facilmente com durações de pulso entre 300 microsegundos e 600 microsegundos. Com durações mais longas, se faz necessário um pequeno ajuste na amplitude da corrente
para mudar de um estímulo sensorial para uma resposta motora e obter maior produção de força muscular. A respeito do parâmetro frequência de estimulação, podemos defini-lo como sendo o número de pulsos ou ondas por segundo. Por exemplo, se forem aplicados 50 pulsos em 1 segundo, a frequência será de 50. Como sua unidade é em Hz, ficará 50 Hz. E qual a importância da frequência? Ela é muito importante, principalmente quando o objetivo é a contração muscular. Isso porque a frequência afeta o tipo de contração muscular e o nível de força que será produzida quando a inervação motora é estimulada. Alguns estudos mostram que quanto maior a frequência, maior força será gerada. Entretanto, frequências muito altas geram grande demanda metabólica e maior fadiga muscular. Para melhor compreensão, vejamos, um único pulso por segundo, ou seja, 1 Hz, produz uma resposta de contração isolada. Isso quer dizer que há tempo suficiente entre os estímulos de contração e relaxamento. Agora, se a frequência dos estímulos for aumentada, as fibras musculares não terão tempo de relaxamento entre os pulsos. Aumentando ainda mais a frequência de estímulo, as respostas de contração se fundirão e a contração se torna ainda mais forte, provocando uma contração tetânica. A frequência de fusão varia entre os músculos e depende dos tipos de fibras, variando de 20 a 80 Hz. Nas fibras musculares do tipo 1, frequências mais baixas de estímulo já produzem contração tetânica, isso aproximadamente 20 Hz. Porém, nas fibras do tipo 2, inervadas por neurônios de maior diâmetro, que conduzem estímulos em maior velocidade e com um limiar mais baixo de excitabilidade, eles necessitam de frequências mais elevadas para a produção de contração tetânica, isso por volta de 30 a 50 Hz. Agora, falando sobre o ciclo de trabalho e modulação da rampa, vamos acompanhar a figura 10. Os tempos on e off são fundamentais para a eletroestimulação neuromuscular. O tempo on estipula o tempo de passagem de estímulo. É constituído pelo tempo de subida, sustentação e descida, enquanto o tempo off se resume como sendo o período de ausência de estímulos, ou seja, ele garante o período de recuperação dos nervos e músculos estimulados, diminuindo a fadiga. Tipos de eletrodos e posicionamentos. Bom, partindo para o tema de tipos de eletrodos e acopladores, podemos visualizar na figura 11 o modelo de eletrodo metálico, de borracha de silicone e um autoadesivo. Para aplicação de correntes não polarizadas, isso alternada e pulsada bifásica, é indicado dois tipos de eletrodo, os de borracha de silicone e os autoadesivos. Na aplicação de correntes polarizadas, isso diretas ou pulsadas monofásicas, devem ser utilizados eletrodos metálicos. E é importante lembrar que não são indicadas correntes polarizadas para aplicação de eletroestimulação neuromuscular. Agora, uma questão bem interessante é sobre o posicionamento dos eletrodos nos segmentos corporais. Inicialmente, é importante dizer que há diferentes métodos utilizados na prática clínica. Um dos métodos utilizados é a aplicação dos eletrodos na pele, em cima do ventre muscular a ser estimulado. Pode não ser o melhor método de aplicação em virtude das barreiras interpostas à condução do estímulo, mas é de fácil aplicação. Outro método utilizado é a partir da aplicação dos eletrodos diretamente no ponto motor do músculo estimulado. Os estudos de Bickel, Gregory, Dean 2011, Berkist, Wist, Collins 2012, Gobo, Maffioletti, Orizio e Mineto 2014 têm demonstrado que a aplicação de eletroestimulação neuromuscular sobre o ponto motor gera maior força de contração muscular e poderia ser mais vantajosa para a minimização da fadiga. Independentemente do método, devemos lembrar que a densidade da corrente diminui quanto maior a distância do axônio estiver o eletrodo.